A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém? Amém. Você poderia aplaudir o Senhor mais uma vez? Hoje nós iremos dar início a uma série. Escolhido por homens, escolhido de Deus. Abra sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. A partir do versículo 1 ao versículo 7. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Se eu rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belamita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. E convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciões da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegavam, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, obrigado, Senhor, porque tu és bispo e pastor de nossas almas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Obrigado, Senhor, por esta noite. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, que a tua igreja quer te ouvir, em nome de Jesus, amém. Eu estou intitulando esta série de Escolhido por homens, escolhido de Deus. Como profeta de Deus em Israel, Samuel tinha como responsabilidade alcançar um nível elevado de justiça no meio do povo, como também viver em paz com seus inimigos. Por quê? Porque o profeta, quando o profeta falava na terra, era Deus falando na terra. Então vê a responsabilidade do profeta Samuel. Ele tinha a responsabilidade de alcançar um nível elevado de justiça e manter a paz com seus inimigos. Quando eu estava redigindo esse esboço, me veio algo no meu coração. As Escrituras dizem que o que depender de vós, tende paz com todos. Jesus, ele vai afunilar, ele vai mais profundo. Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Olha como é sério.
Eu creio que eu passei assim, uns 5 anos da minha vida cristã. Eu dizia assim: olha, nós temos que interceder pelos nossos inimigos e amar quem nos persegue. Aí certo dia eu estava no meu tempo sozinho com Deus, estava lendo esse texto, esse que eu estou citando, e me deparei com a fala de Jesus e eu me assustei, porque o texto não diz que eu tenho que orar pelos meus inimigos e interceder e amar aqueles que me perseguem. Não, Jesus disse que eu tenho que amar o meu inimigo. E quando você ouve isso da boca de Jesus, é como se fosse um espinho na sua carne, é como se fosse algo bem distante, algo que você não tem como conseguir, não tem como você fazer isso. Quando você vê uma pessoa lhe caluniando, uma pessoa perseguindo você, uma pessoa lhe vindo pelas costas, fazendo de tudo para destruir você, não concebe na mente, no coração, no entendimento de nenhum homem e nenhuma mulher o fato de você amar essa pessoa. Mas amados, se acostume, porque Jesus disse que você tem que amar os seus inimigos e interceder e orar por aqueles que estão perseguindo você. Isso é o evangelho. Isso não é outra coisa do que as boas novas do Senhor. Samuel já era velho, o povo estava impaciente e insatisfeito. Diga, impaciente e insatisfeito. Os anciãos de Israel foram a ele para pedir-lhe a mudança de governo. Eles disseram: nomeie um rei para nos governar, como é normal entre os outros povos. Acontece, amado, que o povo já tinha um rei, e esse rei era o próprio Deus. O pedido de um rei, no sentido mais profundo, era uma tentativa de se livrar de Deus. Eles pedem um rei, por quê? Porque eles queriam ser igual às outras nações, os outros povos. E quando ele pede um rei para Samuel, no sentido mais profundo, é como se eles quisessem se livrar do rei que reinava sobre a terra, que era o Iavé, que era o Deus Todo-Poderoso. Você está entendendo? Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 7. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Deixa eu perguntar uma coisa para você, igreja, nesta noite. Quando o mal se apresenta, ele se apresenta como mal? Ele se apresenta como algo feio? Ele se apresenta como sapatinhos de lã? Ele se apresenta disfarçado? É o que vai acontecer com este povo. Aparentemente, eles tinham uma razão de pedirem um rei. Em vez de confiar suas vidas ao cuidado da provisão de Deus, eles queriam ter o controle de tudo nas suas próprias mãos. Em vez de viver pela fé, queriam viver na defensiva e cautela, planejando o próprio futuro em conformidade com os padrões do mundo. Pensa comigo, Deus é onisciente, é onipresente e onipotente. Tudo que você vai dizer, antes que a palavra chegue à sua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Aonde você estiver, se você subir os mais altos céus, lá Ele estará. Se você descer o mais baixo abismo, lá também Ele estará.
com um diferencial. Ele estará lá para te sustentar com a destra dele, com a mão direita dele. Por quê? Porque você não vai subsistir lá no profundo abismo. Olha como é sério. Então o que acontece? Não tem escapatória. Se pensarmos que vamos fazer as coisas, as escusas, na surdina, pode aguardar. Conta os dias que Deus trará para a luz. Tudo que estiver em trevas, Ele traz para a luz. É tanto que a Escritura Sagrada nos diz que nós prestaremos contas de todas as palavras proferidas pela nossa boca. E Ele sabe a intenção do seu coração. Não adianta, eu não queria dizer isso, eu não pensava isso, eu queria dizer outra coisa, eu errei. Não. Ele conhece, Ele esquadrinha seu coração, Ele permeia a tua alma, Ele sabe exatamente quem é você, Ele sabe exatamente quem eu sou, com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, mas Ele sabe exatamente quem é o pastor Ronaldo Bezerra. Não tem escapatória não, não tem escapatória. A primeira parte dessa mensagem de hoje, que é a primeira parte da série, escolhido por homens, escolhido de Deus. Eu estou chamando de uma escolha do povo. Veja aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Versículo 2: hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão: já foram achadas jumentas que você foi procurar, e eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas, e está aflito por causa de vocês, dizendo: que posso fazer por meu filho? Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1 e 2. Veja bem, Saul cuidava de quê? Das jumentas de seu pai. As jumentas se perdem e o pai manda ele chamar um servo e manda ir procurar as jumentas. Pega aí, amados, vai recebendo isso aí, você vai ver o que é que vai acontecer lá na frente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você está aqui nesta noite, existe um propósito de Deus na sua vida. Se ouvires a voz do Espírito no dia de hoje, na noite deste dia, não endureçais os vossos corações. Deus atende ao pedido dos anciões de Israel e separa Saul para o elevar à condição de rei, o primeiro rei da era monárquica, o primeiro rei da monarquia. Nesse tempo, o povo estava impaciente e insatisfeito. O que é que eu aprendo? O que é que eu testifico no meu coração com essa passagem? É que a impaciência não administrada com clareza nos leva a tomar decisões precipitadas. A impaciência, quando ela não é administrada com clareza, ela nos conduz, ela nos empurra
para tomar decisões precipitadas, o qual sofreremos danos irreparáveis. E na maioria das vezes, as consequências serão irrevogáveis. Não teremos como voltar atrás. Pense numa pessoa inconsequente. Pense numa pessoa impaciente. Pense numa pessoa que falava pelos cotovelos. Pense em uma pessoa que não ouvia ninguém. Pense em uma pessoa que se dotava de simples, mas era soberbo, era prepotente, era insolúvel. Era esse homem aqui que vos fala. Paguei um alto preço. Mas quando eu olho para trás e vejo o que foi que Deus fez, o que Ele tem feito e o que Ele fará, o que é que eu faço? Eu me humilho mais. Eu desço mais um pouquinho. Eu sei o nível que eu atingi segundo os padrões desse mundo. Mas Deus é tão misericordioso, que quando findou, chegou no final da linha, que o diabo ia tragar a minha vida, Ele disse, não, calma. Eu tenho um propósito para esse homem. E me tirou. Foi homem que fez nada na minha vida. Depois homens foram usados para me levantar como uma criança e me levar e me conduzir. Mas quem fez na hora foi Deus. Porque quando Rondinelli Castelo, meu pai na fé, orou por mim, que eu abri meus olhos, eu não sabia onde eu estava. Eu estava fumando pedra de crack, cocaína, maconha, prostituição, tudo que não prestava. Quando eu abri meus olhos, eu não sabia onde é que eu estava. Não passei por nenhuma clínica de recuperação. A desintoxicação foi espiritual, foi lendo a Bíblia, foi joelho no chão, foi jejuando, foi se entregando, foi dizendo para Jesus, não desista de mim, porque eu não presto, eu preciso de você, Senhor. Passaram-se 24 anos. Eu acordo e ainda continuo dizendo para Ele, Senhor, não desiste de mim. Estou falhando nisso. Mas me ajuda. Porque quando Tu fala, Senhor, eu ouço a Tua voz e vou na direção dela. Porque Tu és o meu pastor. Eu sei que em nada Tu me faltarás. Então a impaciência, na maioria das vezes, e a insatisfação nos conduz para decisões desastrosas. E tem mais, amado. Não tem mais volta. Tem coisas que você faz que não tem mais volta. Você pode esconder hoje, esconder amanhã, esconder depois, mas Deus vai lá e traz. Você fez isso. Deus é amor, Deus é santo e Deus é justo. Só que Deus só faz algo quando Ele quer, aonde Ele quer, porque Ele é Deus e nós, por mais que jejuarmos, orarmos, por mais que fizermos, nós não vamos dobrar a mão de Deus ao nosso favor. Só podemos fazer uma coisa: colocar nossa fé em ação. Porque quando nós colocamos a nossa fé em ação, nós estamos seguindo na direção dEle. E se nós estamos seguindo na direção dEle em fé, Ele está se agradando de nós, Ele está agradando de você, Ele está se agradando da sua igreja. Amém? Agora veja bem, perceba, os efeitos de comportamentos inadequados levam as pessoas que estão presentes no nosso meio relacional
a mudarem de comportamento, de posições. Você sabia? Você sabia que quando você faz algo, principalmente na direção de Deus, quando você não obedece a um comando de Deus, quem vai pagar são as pessoas que estão do seu lado. Não é só você não. Deus vai prestar conta com você depois. Mas, a priori, quem vai sofrer as consequências é quem está do nosso lado. E quem está do nosso lado? Mamãe, papai, marido, mulher. Você está lá, frozou. Parece que Deus não viu, mas o estrago já está acontecendo. Mas pastor, por que você diz isso? Isso é bíblico? É, amados. Quando Jonas foge da presença de Deus, era para ele ir para Nínive, para pregar para o povo, para que o povo pudesse se arrepender, e Deus não subverter a cidade. O que é que ele faz? Do nada. Ele vai para Jope, né? Compra a passagem, sobe num barco para ir para Tarsis. Onde é que ficava Tarsis? Portuário, né? Lugar de turista. Eu vou para Nínive. Segundo a história da igreja, conta que os ninivitas mataram seus pais. Lembra que eu falei que Jesus disse que nós devemos amar os inimigos? Então, a humilhação em alto nível, em última instância, para um judeu, é pelar a cabeça dele. Eles pelavam a cabeça dos judeus e colocavam eles em plena praça, nus, e depois matava na frente de todo mundo. Você iria? Fala, igreja, você iria pregar, ministrar para um povo que matou seus pais? Mas Jesus disse que você tem que amá-los. O que é que ele faz? Ele foge da presença de Deus. Quando ele entra no navio, ele vai lá para o porão e pega no sono. E a mão de Deus vem sobre aquele barco, amados. Quem é que começou a sofrer as consequências? A tripulação, amados. Todos que estavam ali no barco começaram a jogar as malas tudo fora para que o barco não afundasse. Deve estar acontecendo alguma coisa. Vamos perguntar para os nossos deuses. Os deuses não disseram nada. Mas vamos. Tem um dormindo, acorda ele, que ele deve saber de alguma coisa. Quando acordar, disse: quem é você? Foi o que ele disse: eu sou servo do Deus Altíssimo. Meu Deus, é muita coragem. Agora, preste atenção, nesse momento de desobediência, Jonas tem um coração humano. O que é que ele diz? Me peguem, me lancem no mar. Me lancem no mar, porque na hora que você me lançar no mar, a tempestade cessa. Eles, não vou fazer isso não, por quê? Eles ficaram com medo de fazerem isso e a fúria de Deus aumentar. Eles disse: não, me joguem no mar. Eles pegaram e jogaram Jonas no mar. E o texto diz que um peixe grande veio e o guardou. Uns dizem que foi uma baleia, outros dizem que foram isso. Eu sei que foi um peixe. A Bíblia diz que foi um peixe. Foi lá, guardou ele. Depois você vai ver a oração de Jonas. Ele vai orar os salmos. Toda a oração dele é salmos. Quando o peixe joga ele na praia, o que é que ele vai fazer? Um trabalho, amado, de evangelismo que ele tinha para fazer em 3 dias, ele fez em 1 dia. O que é que acontece? O povo se converte. O rei mandou vestir até os animais
de pano de saco, até os porcos, até os cavalos, as vacas, tudo de pano de saco, de jejum, não podia comer. Muito embora Nínive depois voltou a pecar e Deus realmente destruiu Nínive. Foi que Jonas fez? Sentou-se fora da cidade. Quando ele senta no calor escaldante, Deus faz nascer uma planta sobre ele, para ele poder descansar bem. É assim que Deus faz com você, amado. É o cuidado de Deus. Quando você pensa que você não vai suportar, quando você pensa que está sucumbindo, aí a árvore de Deus vem sobre você. Não, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu sou teu Deus. Você é menina dos meus olhos. Eu te amo. Eu te chamei lá detrás da malhada. Agora eu trouxe você com um propósito. E eu vou cumprir esse propósito na tua vida. Eita, que Deus poderoso. Aleluia. 1 Samuel capítulo 8, versículo de 1 a 5. Primeiro versículo: quando Samuel ficou mais velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel. Diga comigo, Joel. E o segundo se chamava Abias. Diga, Abias. Eles foram juízes em Beceba. Versículo 3. Porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza e aceitavam suborno e perverteram o direito. Versículo 4. Então todos os anciões de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Versículo 5. Eles disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora, diga, agora, que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 a 5. Veja bem, quando eles chegam e dizem assim: agora, nós queremos agora. O que é que isso quer dizer? Que eles já estavam decididos. Isso quer dizer que eles já tinham feito a sua escolha. E eles não pensavam em voltar atrás. Por quê? Realmente Samuel estava ficando velho e constituiu seus filhos como juízes em Beceba. Só que tanto Joel como Abias perverteram o direito. Eles se deram à avareza e aceitaram o suborno. Somos tendenciosos a seguir esse padrão. Você sabia? Somos tendenciosos a seguir esse padrão. É exatamente isso que acontece em nossas vidas. Maximizamos o erro. Maximizamos o erro e minimizamos os acertos. Como assim? Não temos o costume de elogiar. Não temos o costume de elogiar, mas também temos o costume de criticar. Já pensou? A gente precisa se olhar no espelho. A gente precisa saber quem de fato somos. Dificilmente nós elogiamos alguém. Dificilmente nós elogiamos alguém. E pasmem, dizem por aí que não é bom você elogiar uma pessoa, porque você estraga ela. Eu não penso assim. Se a pessoa tem qualidades, se a pessoa tem talentos, eu digo para a pessoa: olha, você tem um talento. Poxa, se você se colocar nas mãos de Deus, Deus tem coisas tremendas para fazer na sua vida. Não tenho nenhuma dificuldade de elogiar uma pessoa. Porém, se eu disser para você que eu não sou tendencioso também a criticar,
eu vou estar mentindo, porque isso faz parte da nossa natureza humana. Agora temos que vigiar, como também, o que Jesus disse? Ireis e não pequeis. Quem é que não se ira aqui? Todo mundo se ira, mas a questão não é você se irar, é você dar lugar à ira e pecar. No caso dos filhos de Samuel, era algo gravíssimo, você sabia? Era algo gravíssimo o que eles estavam praticando. Tanto Joel quanto Abias, que foram constituídos juízes em Beceba, inclinaram-se à avareza e aceitavam suborno e perverter o direito. É isso aqui que eu quero chegar. O que é perverter o direito? Perverter o direito é negar direitos a outras pessoas, é impedir o acesso à justiça ou distorcer a justiça nos tribunais. A palavra perverso na Bíblia é usada para descrever uma pessoa iníqua. Uma pessoa iníqua que trama perversidade e provoca discórdia. Perversidade e maldade e crueldade do coração do ser humano. Que coisa séria. Às vezes a gente pensa assim, peraí, não existe pessoas assim no nosso meio, né? Não existe pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, pessoas que foram transformadas, né? Aí você olha para a história de José, que você vê lá? Os próprios irmãos dele jogaram ele numa cisterna. E tem mais, lançaram ele na cisterna porque houve uma intervenção, o plano era para matá-lo. Tudo isso foi tratado na vida de José. Por quê? Porque foi Deus que o levou, foi Deus que permitiu ele para uma cisterna seca, foi Deus que permitiu ele ir para dentro da casa de Potifar e ser atacado pela mulher de Potifar e ser preso lá dentro da masmorra. E lá o texto diz que Deus estava com José. Foi o que aconteceu depois? Deus o eleva ao primeiro-ministro a tomar conta de tudo no Egito. O que é que ele disse para os irmãos dele? Ele chora, não aguenta mais. Ele olha para ele e disse: eu sou José, o irmão de vocês. Eita! Foi o que aconteceu, amado. Eles tremeram na base, ficaram temerosos, com medo, apavorados. José, calma. Eu sou José, o irmão de vocês. Eu não vou fazer mal a vocês, porque não foram vocês que me trouxeram até aqui. Foi Deus que me trouxe até aqui para um propósito maior. Mas Samuel não gostou desta palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Eita, meu Deus. Você sabe que o que é que me dá assim temor e tremor? É a questão da percepção de você estar colocando coisas no lugar de Deus. Olha, eu amo a pastora, eu amo meu filho, amo a minha mãe, mas eu amo a Deus acima de tudo. Meu Deus está acima deles assim, em uma escala crescente. E olha que crescente. Por quê? Porque é Deus que cuida da minha mãe, é Deus que cuida da minha esposa, é Deus quem cuida do meu filho e cuida da minha vida. Então, se a prioridade máxima da minha vida não for o Senhor, eu não entendi nada.
Então Deus disse para ele assim: porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 6 e 7. Segunda parte da mensagem: as consequências da escolha. Diga comigo: as consequências. Isso não é consequência, por favor. Diga: as consequências da escolha. Veja aí, 1 Samuel capítulo 8, versículo 9 a 11. Agora, pois, atenda a voz deles, porém, advirta-os solenemente, explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, dizendo: este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 9 a 11. As consequências que viriam e seriam desastrosas eram assim algo que o povo não imaginava. Você já pensou? Você tem um Deus que te dá livramento. Outro dia eu estava aqui, eu fiz uma viagem para Macau, e quando eu terminei de ministrar, o pastor veio na minha direção. Ele nunca faz isso. E nesta noite ele se levantou e veio na minha direção. Aí disse: pastor Ronaldo, deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus quiser que você tenha dinheiro, você vai ter muito dinheiro. Eu fiquei olhando para ele assim. Ele nem imaginava que eu não tinha uma prata no bolso. Eu disse: é mesmo? Ele disse: é, mas se ele quiser que você tenha dinheiro, mas se ele quiser que você não tenha, você não vai ter. Se ele quiser que você tenha, você vai ter muito. Se ele quiser que você não tenha, você não vai ter. Aí ele me deu um papel. Quando eu entrei no carro, que eu olhei, era o vale de gasolina de volta. Eu disse: meu Deus, vamos botar gasolina, não vamos lanchar durante a viagem. Mas Deus é bom, Deus supre, Deus manda. Quando eu cheguei em Fortaleza, na terça-feira, a gente senta para tomar café, o celular toca. Era um pastor muito querido, um pastor amigo nosso. Ronaldo, estou indo aí, manda a Bárbara fazer café, que eu estou levando o pão, estou levando a manteiga e o leite. Toda vida ele diz isso. Eu disse: amém, estou esperando você. Pouco mais ele chegou aí, buzinou, entrou. Ele já entrou com a Bíblia assim, ó, com a Bíblia na mão. Eu disse: eita. E ele não é homem, negócio de estar com profecia, nada não. O negócio dele é palavra, né? Aí ele disse: olha, Ronaldo, eu vou logo dizer, eu estava na igreja tirando meu tempo com Deus, e Deus mandou eu vir aqui para falar com você. Aí ele abriu o texto e disse: olha, Deus está dizendo para você que Ele é a tua herança. A tua herança é Ele. Então para de se preocupar com tuas contas, com o que há de comer, com o que há de vestir, porque Ele é quem vem prover tudo. Eu disse: aleluia, amém. E a partir de então, realmente a gente parou de se preocupar. Porque não venha dizer você que dá o final do mês, aí você sabe que chegou o dia de pagar o cartão, chegou o dia de pagar o aluguel da casa, a internet, aí lá vai embora. É tanta coisa que você tem que pagar. Mas o que acontece? A partir desse dia eu fechei para balanço. Disse: pronto, agora é contigo, Senhor. E realmente, amados, tem sido com Ele. Não tem nos faltado nada. Por quê? Porque foi Ele que nos levantou para esse ministério. Eu falando com um discípulo essa semana, eu disse: olha, qual a nossa missão? Discipular vidas, restaurando famílias.
Então pode se preparar, porque vai aparecer famílias quebradas, que a gente vai ter que arregaçar as mangas e trabalhar para que essas famílias sejam restauradas pelo Senhor, não por nós, não por mim, não pela pastora. Amém? Então veja bem, as consequências que viriam seriam desastrosas. Você pode perceber quão séria é uma decisão dessas. Deixar de depender de Deus para depender do homem. É isso, foi isso. É exatamente isso que aconteceu com Israel. Tirar o Deus de fora, o rei. Nós queremos um rei como todas as nações têm. Nós queremos e acabou. Então, as consequências. A primeira consequência, a divisão do reino. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido em 2. Israel ficou com 10 tribos e Judá ficou com 2 tribos. A segunda consequência, guerras frequentes com os vizinhos, incluindo a Síria, a Fenícia e o Egito. A terceira consequência, os reis de Israel e Judá se envolveram em corrupção, idolatria e injustiça, levando à decadência moral e espiritual. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 26 a 28. O que é que eu quero dizer com isso? É que nós temos que guardar no nosso coração que Deus está cooperando com todas as coisas ao nosso favor. Nós temos que ter a convicção de que existe um Deus vivo, o Yahvé, aquele que existe por si mesmo, o Deus conosco, Emanuel, aquele que está aqui. Ele está aqui hoje, olhando para você, contemplando o seu coração e levando você a entender que haverá momentos que estaremos fracos e fragilizados mediante os erros dos outros e, consequentemente, os nossos erros. Mas, pastor, por que eu estarei fraco e fragilizado mediante os erros dos outros? Porque sempre você vai errar na companhia de alguém. Dificilmente você vai errar sozinho. Sempre você vai cair numa esparrela. Você vai cair numa areia movediça. Porque você foi levado pelo momento que você estava vivendo. Não venha dizer que ninguém é influenciado, que é. Precisamos nos apegar ao que Deus tem nos falado, o que Deus tem falado para você, ao que Deus tem nos prometido, ao que Deus tem nos revelado através da sua palavra e através das ministrações da igreja local. Lembra, semana retrasada, na mensagem Escolhas, eu falo o seguinte: muitas vezes nós entramos em conflito do que está sendo ministrado na igreja local com o que queremos. E Deus está falando com você. Deus está falando diretamente com você. Você, meu Deus, vou repetir até os nomes que eu disse. Se a Maria estivesse aqui, se o Francisco estivesse aqui, se a Chiquinha estivesse aqui para ouvir o que Deus está dizendo. E Deus está falando com você. E é isso que eu quero dizer para você novamente. Deus está falando com você. Deus está trazendo uma palavra de
conforto, uma palavra de entendimento, uma palavra de exortação, uma palavra para que você possa tomar para a sua vida, reavaliar a sua vida e saber se as escolhas que você tem feito na sua vida são escolhas do homem ou se é Deus que está escolhendo para você. Porque se você não fizer essa meditação, se você não entregar seu coração, se você não se alinhar com a vontade de Deus, se você não buscar entendimento, sabe o que vai acontecer? Lá na frente, você vai dizer: Senhor, por que eu não te ouvi? Eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter feito diferente. O principal responsável pelos erros sou eu, é você, não é ninguém, porque a gente permite, a gente se deixa levar. Não existe pessoa besta ou boba ou bastante para dizer: eu não sei o que está acontecendo, você está indo, fulano tal está me levando. Não, você vai porque você quer. Não existe isso. A certeza que temos que ter e jamais duvidar é que não estamos sozinhos. Temos uma promessa da parte de Deus mediante seu Filho Jesus Cristo. Abra aí sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, você tem a promessa. Jesus fez a promessa. Ele disse que estará com você, estará comigo, estará com a sua igreja, estará com todos nós, todos os dias até a consumação dos séculos. O que aprendemos com tudo isso? Aqui eu quero encerrar destacando 3 coisas que nós aprendemos com escolhido por homens, escolhido de Deus. A primeira, nossa confiança em Deus. Diga: nossa confiança em Deus. A escolha de um rei, em vez de confiar em Deus, demonstra a importância de confiar exclusivamente na soberania divina. A escolha que Israel fez em querer um rei e deixar Deus de lado, nos mostra, nos ensina o quanto é importante para as nossas vidas colocar como prioridade máxima o Deus Todo-Poderoso. Segundo, a obediência à lei de Deus. Diga: a obediência à lei de Deus. A desobediência à lei de Deus levou à decadência espiritual e às consequências desastrosas do povo de Israel. Terceiro, liderança responsável. Diga: liderança responsável. A escolha de líderes responsáveis e fiéis a Deus é fundamental para o sucesso e bênção de uma nação, de uma igreja, de uma casa, de uma família. Eu costumo sempre dizer, desde que nós fundamos esse ministério, você precisa saber quem você é. Você precisa saber aonde você está. Você precisa saber o que você está fazendo. E por último, você precisa saber para onde você está indo e com quem você está indo. Se você ainda não descobriu isso, busque a Deus. Aproveite os dias que restam ainda
do propósito, porque, vou dizer uma coisa, viu? O que Deus ainda irá fazer nesses últimos dias, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.